Oi, gente, bom dia. Hoje a nossa aula é de Matemática 2, certo? Mas antes, há algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha e não esqueçam de pegar o material didático, o livro, para servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nossa aula é de Matemática 2 e nós vamos falar sobre triângulos isósceles e o triângulo retângulo, certo? Vamos falar sobre o triângulo isósceles. Qual é a característica que diz que aquele triângulo é isósceles ou não? Um triângulo isósceles, ele possui dois lados congruentes, dois lados iguais. Então, se eu tenho um triângulo que possui dois lados iguais, eu defino ele como triângulo isósceles, certo? Outra coisa importante, que os meus ângulos da base, esses dois ângulos da ponta, da base do meu triângulo, eles são congruentes, certo? Então, eles são iguais. Então, os ângulos da ponta da base são iguais. Outra coisa que deve ser dita, quando eu passo uma bissetriz aqui no ângulo de cima, divido esse ângulo em dois iguais, essa bissetriz vai ser igual à mediana. O que é a mediana? Que diz que B para M é igual a M para C. Eu divido a base do meu triângulo bem no meio. Então, a bissetriz que divide o meu ângulo de cima em dois, também é a minha mediana, que divide a minha base em duas partes iguais. E eu vou ter meus dois ângulos da base iguais, certo? Então, no triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais. Eu tenho dois ângulos da base igual e a bissetriz é a mesma coisa da mediana, que equivale também à altura do meu triângulo. Então, eu tenho a bissetriz, a mediana e a altura em uma só reta, certo? Agora, o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto, possui um ângulo igual a 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus, é um triângulo retângulo. Ele é representado normalmente por um quadradinho na base do meu triângulo, certo? E outra característica do triângulo retângulo, os seus lados possuem nomes específicos. Como assim? O lado maior, que é paralelo ao meu ângulo de 90 graus, paralelo ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. E os meus dois outros eu chamo de cateto. Esse aqui embaixo é o cateto adjacente e esse aqui em cima é o cateto oposto, certo? Outras características do triângulo retângulo que vale a pena ressaltar, que dois triângulos retângulos que possuem pelo menos um cateto e a hipotenusa iguais são congruentes. Como assim? Se eu tenho dois triângulos, eles possuem a hipotenusa igual, aí possui um cateto igual, seja adjacente ou oposto, eu digo que eles são congruentes, eu digo que esses dois triângulos são iguais, certo? Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares, pois somam 90 graus. Aqui é o meu ângulo reto, e esses dois outros eu chamo de agudo, e eles são chamados de complementares, porque a soma desse ângulo mais esse vai ser igual a 90 graus, sempre, por isso que eu digo que são ângulos complementares. Agora vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele se aplica aos triângulos retângulos, e vale ressaltar que é importante lembrar daqueles nomezinhos das estruturas dos lados do triângulo, que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, o aqui embaixo é o cateto adjacente e o daqui é o cateto oposto, certo? E o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras nada mais é A ao quadrado, mas quem é A ao quadrado aqui? É a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Sempre, certo? Agora, um exercício de fixação.
Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Vamos imaginar aqui, vamos logo botar aqui o triângulo retângulo, certo? E vamos imaginar aqui o nosso triângulo. Ele percorreu 5.000 metros na posição inclinada. Então, aqui na hipotenusa, que é a parte inclinada, equivale a 5.000 metros. E em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Então, em relação ao solo, aqui, a base do triângulo, ele percorreu 3.000 metros. E ele quer saber qual é a altura que o avião se encontra. Ele percorreu 5.000 metros inclinados, 3.000 metros do solo, e eu quero saber a altura. Ah, vamos definir quem é quem. O 5.000 é o quê? A hipotenusa. O 3.000 é o quê? Cateto adjacente. E o H é o quê? Cateto oposto. Como é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Certo? Agora vamos fazer aqui para poder vocês visualizarem bem o cálculo, certo? Vou só repetir aquilo ali. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. E vou substituir os valores. Quem é a hipotenusa? 5.000. Então, é 5.000 ao quadrado é igual. Cateto oposto é o H que eu quero saber, a altura. Mais o cateto adjacente, que é quem? A altura ao quadrado, que é cateto oposto ao quadrado. Mais cateto adjacente, que é quem? 3.000 ao quadrado, certo? Agora, vamos só colocar os valores. 5.000 ao quadrado é 25 milhões. É igual a H ao quadrado mais 3.000 ao quadrado é 9 milhões. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente aprendeu em Matemática 1. Vamos deixar o H sozinho para descobrir o valor. Eu tenho mais 9 milhões. Ele passa como? Para o outro lado do igual. Menos 9 milhões. Então, fica 25 milhões. Menos 9 milhões. É igual a H ao quadrado. Essa subtração aqui dá 16 milhões. É igual a H ao quadrado. Agora a gente tem que deixar o H sozinho, só que tem esse 2, o expoente 2. Aqui é uma potência. Qual é o inverso da potência? Radiciação. Se aqui o expoente é 2, passa na forma de raiz quadrada. Então fica a raiz de 16 milhões. É igual a H. Essa raiz aqui é igual a 4.000. Então a altura é 4.000 metros. Certo? Então, a gente descobriu a altura que o avião estava a partir do teorema de Pitágoras. Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Aí vocês podem rever as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais. E até a próxima aula.